Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 10, para meditarmos sobre uma fala que diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso, para muitos, é entendido que a palavra de Deus tem que ser ouvida através de uma pregação que se escuta geralmente em tempos religiosos. E meditando bastante sobre o que é a palavra de Deus, passei a compreender que para ouvir a palavra de Deus é preciso primeiramente entender o que é a palavra de Deus. E os escritos, eles nos ajudam muito na compreensão daquilo que precisamos entender, daquilo que é a verdade que precisamos entender. E então, lendo os escritos, nós podemos constatar o que é realmente a palavra de Deus. Primeiramente, nós podemos pegar aí o livro de João, onde é um dos que contam, sobre a vida do Mestre Jesus aqui na Terra, e ele começa de uma forma diferente dos outros evangelistas, tais como Mateus, Marcos e Lucas, que se referem a Jesus em sua genealogia carnal. E João, ele nos explica logo no início quem é a palavra de Deus. Então ele diz lá que o Verbo, ele se fez carne, e habitou entre nós. Então o Verbo, ele traduzindo, é a palavra. Então a palavra do Pai, ela se fez carne. Quem se fez carne? Quem encarnou? Jesus. A palavra de Deus encarnou em Jesus. Então João diz que o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós. E o Verbo era Deus, é Deus. Então, nós podemos entender que nessa fala de João, é compreensível que ele diga que o Verbo era desde o princípio. O Verbo estava com Deus e o Verbo habitou conosco. Então, o Verbo é sinônimo de palavra. A palavra de Deus, então, é Jesus Cristo. A palavra de Deus não pode ser encarada como um livro. Aqui está a palavra de Deus. Quanto a essa questão de muitos dizerem que a Bíblia é a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá a explicação sobre isso, para que não haja confusão, para que nós possamos entender que a Bíblia, ela foi escrita para dar testemunho da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, e não que seja ela um livro encadernado à palavra de Deus. E aí Jesus, ele explica isso, dizendo, para aqueles que o escutavam, que eles buscavam ter nas Escrituras a vida eterna. Mas as Escrituras não davam a vida eterna para ninguém. E Jesus ainda diz para eles, que vós não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Preferiam ficar num livro, na escrita, na letra,
ao invés de ir a Ele, escutar dele a própria palavra de Deus, que dá a vida eterna a todos aqueles que nele creem. Outra passagem que podemos também clarificar essa questão de quem é a palavra de Deus é em Salmos 33, versículo 6, onde diz que todas as coisas foram feitas pela palavra do Pai. E outro também está em Apocalipse 19, 13, que também explicita quem é a palavra de Deus. Então, eu oriento aqueles que me ouvem que busquem a palavra de Deus. Não estou dizendo que não se leia os escritos que estão a dispor da humanidade, que hoje os homens chamam de Bíblia. Leiam, é ótimo, ficou como testemunho para nós, mas é bom que entendamos a partir dos ensinamentos, entendamos o que está escrito a partir da mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma só. É o amor e trazer aos homens a salvação do Pai para que tenha a vida eterna. Essa questão da salvação também, nós precisamos entender o que ela seja. Nós vamos para um próximo áudio, vídeo, que vamos meditar sobre realmente essa salvação, para que o Messias veio ao mundo para nos salvar. Então aqui eu deixo essa mensagem, porque muitos entendem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tem nisso que necessita de alguém para pregar para ele, falar a palavra de Deus, E sem isso não se vai escutar a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito e Ele fala aos corações, mesmo que ninguém leia nada, mas Ele fala aos corações. Até porque nós sabemos e entendemos que quando Deus faz todas as coisas, Ele falava com Adão, falava com os seus servos, falava com Abraão e daí por diante. E eles não tinham esses livros que nós hoje temos, que a humanidade hoje tem às mãos. Não tinham. Então, o Pai, que é Espírito, Ele fala com as pessoas através do Espírito. Ele conversa, sim, com as pessoas, e todo aquele que buscar ter em si o Espírito Santo ouvirá, mesmo sem ler nada. Não digo que não deva ler, pode ler, mas mesmo que não leia nada, pedir o Espírito Santo, esse Espírito Santo falará ao coração dessa pessoa, porque foi dito pelo Pai Eterno também que ele gravaria as suas leis não em tábuas de pedra, não em tinta, não num livro, mas escreveria as suas leis em nossos corações, onde ninguém pode apagar. E onde nós teremos todo momento essa leitura que nós queiramos fazer. Então, era essa a minha contribuição para essa leitura, e trazer sempre aqueles que me ouvem a sugestão de lerem, leiam, não fiquem só ouvindo das pessoas. Peguem os livros, peguem a Escritura, pegue o que está escrito, mas tenha cuidado de absorver somente o amor de Cristo. Com a perspectiva da mente de Cristo, ler as Escrituras com a perspectiva da mente de Cristo, que é o amor, é a liberdade, é a verdade. Então aqui está a minha contribuição. Eu agradeço a todos e desejo paz e graça a todos aqueles que me ouvem. Até outra vez. Eu gostaria